Obrigado. Dá um medo. Lá na faculdade nós temos uma brincadeira quando chega a vez da gente pregar. Chegou a minha vez, né? Chegou também aqui. Queridos, que satisfação poder estar com vocês e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu quero, antes de começar, dar uma palavra de incentivo a você sobre esse congresso que foi passado agora há pouco, esse vídeo, congresso de arqueologia, que acontecerá no mês de setembro. Todos vocês estão convidados para isso. A Moriá International Center, lá de Jerusalém, já há muitos anos tem realizado um congresso de arqueologia aqui no Brasil. E esse ano nós estamos entrando em parceria com eles para promover esse evento e vão vir ao Brasil os melhores especialistas na área de arqueologia que existe lá em Israel. Eu sei, eu entrei por cotas, tá? A pioneira entrou junto, então precisava ter um sobrenome alemão ali também. Então nós vamos ajudar, o pastor Saião vai dar algumas palestras também, mas todos vocês estão convidados a participar desse momento. Muito bem. Legado de Paulo nas estratégias missionárias. O impacto tem entre as várias ênfases, né? Teologia, Bíblia, missões. E a minha intenção nessa manhã é juntar um pouco de tudo isso e falar sobre o legado de Paulo, um dos maiores missionários e estrategistas na área de missões que houve já sobre a face da terra, e tirar algumas lições daquilo que ele viveu, daquilo que ele passou para as nossas vidas. Então, nós queremos passar isso agora durante essa manhã. Vamos ver se vai funcionar aqui, e deu certo, tá? Vocês conhecem desde os concursos bíblicos lá de juniores, adolescentes e jovens, das viagens de Paulo, e a gente conhece dos roteiros. Eu queria, não da primeira, mas sim da segunda viagem missionária, passar alguns momentos que o apóstolo teve, algumas experiências que ele teve, e na medida que essas experiências vão passando, tirar dali então algumas lições, algumas estratégias que Paulo utilizou e que nós podemos e precisamos utilizar também. Oi? Agora que eu vi. Que privilégio. Você é comprometida? Depois a gente pode tomar um café. Muito bem, vamos lá então. Na segunda viagem missionária de Paulo, eu não devia ter distraído vocês, né? Na segunda viagem missionária de Paulo, ele está repassando alguns dos lugares onde ele tinha ido. Ele tenta chegar em alguns lugares novos, e interessante que o Espírito Santo impede ele de entrar em alguns lugares. E de repente ele tem uma visão, e lá em Atos 16, versículo 9, diz assim: durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Antes de seguir, tem muita Macedônia por aí, clamando e esperando por nós. Tem muita gente dizendo assim: aqui o evangelho ainda não chegou, venha para cá e nos ajude também. E Paulo ouve isso, e o texto na sequência vai dizer que ele imediatamente saiu de onde ele estava e foi então para a Macedônia. E aí ele chega na primeira cidade da Europa, né, dessa região que hoje é a Grécia. Então, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali fomos para Filipos, na Macedônia, que é uma colônia romana. E ali ele começa a pregar então nessa cidade. Nessa cidade ele conhece a Lídia, que é uma das mulheres mencionadas ali no livro de Atos. Ela se converte, ela é batizada ali naqueles dias. Então parece que está tudo dando certo, e Paulo tem uma experiência fantástica ali. Na sequência, Paulo e Silas têm uma outra experiência muito boa, que é a experiência de libertar uma moça
que estava cativa de um espírito de adivinhação. E aí Paulo e Silas ali interagem, fazem ali uma libertação dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo eu lhes ordeno, saia dela. E no mesmo instante o espírito deixou, e ali a libertação para aquela pessoa. Só que as pessoas que estavam junto e que lucravam com essa moça, essa mulher que tinha esse espírito de adivinhação, eles obviamente não gostaram muito, porque eles perderam o seu lucro com isso. E aí eles começam a criar problemas para Paulo e Silas. E aí nós vamos ter na sequência então a prisão de Paulo e Silas. Atos 16, verso 20 em diante, vai dizer assim: elevando-os aos magistrados, levaram Paulo e Silas aos magistrados e disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Verso 23 de Atos 16 vai dizer: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E aí vem a parte que eu acho fantástica nesse relato de Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Aí você diz assim: ô Paulo, que história é essa? Você está preso, amarrado no tronco, foi açoitado, você nem sabe o que vai te acontecer. No dia seguinte, você e o Silas estão presos e estão orando e cantando. Não é provavelmente o que nós faríamos num momento como esses. Nós somos muito acostumados a reclamar de tudo. Talvez numa situação como essa de Paulo, a gente diria assim: oh Deus, que história é essa? Eu doei a minha vida para pregar o evangelho. Eu atravessei a Ásia Menor, a Macedônia, estou pregando em tantos lugares, arrisquei a minha vida para fazer tudo isso e agora estou preso. Como assim? Esse negócio não está certo. Não é dessa forma que se deveria fazer, e a gente até iria querer ensinar a Deus como Deus deveria estar fazendo. Nós conhecemos a sequência da história. E sabemos que naquela noite as portas da prisão se abriram, o carcereiro quis se matar e Paulo diz: não, estamos todos aqui. E aí ele vai para a casa do carcereiro e ali a família se converte e eles são batizados e assim por diante. Você já pensou se Paulo e Silas tivessem a atitude que nós normalmente temos? De ficar murmurando, reclamando, provavelmente a família daquele carcereiro não teria se convertido. E aí eu tiro a minha primeira lição que eu quero tirar das viagens de Paulo, das estratégias de Paulo. Em sua jornada pessoal, não reclame das circunstâncias. Aí você pode dizer assim: não, mas Clédio, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe os perengues que eu estou tendo, os problemas que tem na minha vida. Vai estudar um pouco a vida de Paulo e você vai ver o que são problemas, o que são lutas, o que são dificuldades. E ao invés de reclamar, o que ele faz? Está orando e cantando. E por conta disso, Deus oportuniza que através da vida dele, a vida daquele carcereiro e daquela família fosse entregues ao Senhor. Talvez, se nós reclamássemos um pouco menos da vida e das circunstâncias, e tivéssemos um pouco mais dessa atitude de Paulo, talvez mais pessoas chegariam ao evangelho. Primeira coisa que eu quero apontar então do legado de Paulo para as nossas vidas, na sua jornada pessoal: não reclame das circunstâncias. Você não sabe como Deus quer usar a circunstância difícil que você está passando para levar pessoas ao evangelho. Então não reclame, não reclame. E peça para Deus mostrar como Ele quer
de usar. E aí o Paulo segue na sua segunda viagem missionária. Ele sai de Filipos e vai até Tessalônica, que é a cidade seguinte, a cidade vizinha. Enquanto Filipos hoje é um enorme sítio arqueológico, não existe mais nada. Tessalônica é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Você está circulando e de repente lá no meio tem uma ruína, né? Uma escavação que eles estão fazendo aí até hoje. Em Atos 17 diz que depois de passar em Anfípolis, Apolônia, chegaram para Tessalônica, onde tinha uma sinagoga judaica. Opa, é o lugar onde é que a gente vai pregar. Segundo o costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Óbvio que os tessalônicos não gostaram muito, e aí eles expulsaram Paulo daquela cidade. Na sequência, Paulo vai chegar numa outra cidade chamada Bereia. E de Bereia nós conhecemos talvez uma das citações mais famosas a respeito de Paulo, né? Que quando eles chegaram ali, eles foram para a sinagoga também, começaram a pregar, e aí os bereanos, né, os famosos. Se pegar uma igreja da Pioneira um pouco mais antiga, com certeza vai ter a classe dos bereanos lá no tempo da escola dominical, né? Hoje muitas já nem tem mais isso, né? Mas aí diz assim: os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E daqui eu quero tirar já a nossa próxima lição. Na sua jornada pessoal, aprenda tanto com Paulo quanto com os bereanos. Mantenha-se fiel à palavra. O que nós temos visto hoje de bagunça teológica, bagunça bíblica, conceitos equivocados, gente pregando de tudo que ideias, né, possíveis. E aí a gente aprende de Paulo e dos bereanos, para fazer missões de verdade, a gente precisa se manter fiel à palavra. Essa experiência que os bereanos nos ensinam, receba a palavra com alegria, com interesse, como diz ali, mas vai conferir se de fato é assim. Eu sempre digo isso nos contextos onde eu passo. Se eu estiver pregando uma coisa que não está no texto bíblico, questione, levante, diz: olha, não está assim, eu não entendi isso desse texto. Nós perdemos de fazer isso, a gente simplesmente aceita o que todo mundo está dando. O legado de Paulo nos ensina que nós precisamos nos manter fiéis à palavra de Deus durante a nossa jornada. Pouco mais adiante, ele segue a sua viagem missionária ainda, e depois de Bereia, Paulo vai chegar numa cidade chamada Atenas. E Atenas é o centro do conhecimento e da filosofia grega, né? Eram os locais onde os filósofos se reuniam para fazer os seus debates. E ali nós temos uma imagem, né, da Acrópole, daquele local do templo da deusa Atena. E ali se reuniam então os grandes pensadores, e Paulo chega num lugar desses. E aí Paulo tem uma outra experiência interessante nesse local, que é aquela experiência no Areópago, em Atos 17, onde ele chega ali. E talvez você está achando estranho a imagem ali. Eu também achei estranho na primeira vez que cheguei ali, porque Areópago deve ser uma bela de uma construção, um templo, alguma coisa assim. Não, é uma rocha descalvada que não tinha nada em cima, né? E ali tinha altares para vários deuses. E os gregos eram tão preocupados com tudo isso que vai que a gente esquece um. E aí eles colocaram um altar ao Deus desconhecido, para que, se a gente tivesse esquecido, qualquer coisa ainda tem uma opção ali. Quando Paulo chega naquele lugar, o texto diz assim: os homens, né, que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo com instruções para que Silas e Timóteo, segue, né? Verso 22, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio.
E aí é um prato cheio para o Paulo pregar o evangelho naquela situação, né? Deixaram a ponte ali para ele fazer o que precisa. E aí nós já aprendemos a nossa próxima lição que queremos tirar das viagens de Paulo ali. Em sua jornada pessoal, aproveite todas as oportunidades. Paulo podia simplesmente ter dito assim, não, aqui a coisa é um pouco mais complicada, né? Os filósofos, a turma ali da elite ali, eu acho que melhor não me meter, deixa eu ficar só no cantinho aqui ouvindo os demais. Mas ele vê uma oportunidade e ele não perde aquela oportunidade. Além disso, ele sabia muito bem criar as pontes para chegar a cada uma das pessoas. E ali ele pega aquele altar ao Deus desconhecido, e eles mesmos reconhecem que não sabia quem era esse Deus, e diz, deixa eu anunciar ele para vocês, já que vocês não sabem quem é, ele vai anunciar. Então, na sua jornada pessoal, aproveite todas as oportunidades, não perca nenhuma delas. Mas Paulo segue a sua segunda viagem missionária, e eu quero ir mais um passo adiante. Depois de Atenas, Paulo chega ali no sul do que é a Grécia hoje, da Acaia, e ele chega numa cidade chamada Corinto. Corinto era uma cidade extremamente pagã, e Paulo passa nesse lugar pelo menos 18 meses pregando o evangelho. Normalmente Paulo ficava ali 2, 3 semanas, né? Fazia alguma coisa e já ia adiante. Quando ele chega em Corinto, ele fica 18 meses, 1 ano e meio dedicado àquela cidade. Atos 18, 9 e 10 diz assim, certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, e ele disse o seguinte, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Todos os lugares que ele passava, ele era apedrejado, açoitado, preso, amarrado no tronco, e assim por diante. Aqui Deus diz, fica tranquilo, né? Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. E aí Paulo passa ali 18 meses pregando o evangelho naquela cidade. Aqui em Corinto, ou da experiência de Paulo em Corinto, eu tiro para mim uma das principais lições de Paulo para a nossa vida. Paulo passou nessa cidade, pregando o evangelho, depois que ele havia estado em Atenas. Lembra? Passou em Atenas, e aí depois ele vai para Corinto. No relato de Atos em Corinto, a gente não percebe isso. Mas quando você junta o relato de Atos, mais as cartas que Paulo escreve, tem um detalhe pequeno, mas extremamente importante dessa passagem de Paulo em Corinto. Lá na carta aos Coríntios, ele vai fazer uma espécie de confissão do que aconteceu quando ele passa aqui em Corinto. Deixa eu mostrar para vocês de novo o mapa, né? Paulo estava em Atenas, fez aquela pregação fantástica no Areópago. Geralmente lá em pregação expositiva a gente estuda, né, a forma como Paulo fez, né, a estrutura do que ele fez, as pontes que ele criou com os atenienses, né, com os filósofos que tinha lá. Só que eu não sei se você já percebeu o final do relato de Atos 17, quando conta o que aconteceu com aquela experiência no Areópago. Quando você lê o finalzinho de Atos 17, versos 32 e 33, vai dizer assim, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns zombaram dele, outros disseram, quem sabe a respeito disso a gente ouve você outro dia. E com isso Paulo retirou-se. Apenas alguns poucos se juntaram a ele e creram. Aquele sermão que a gente pensa que foi o mais bem sucedido de Paulo, porque ele falou no nível dos filósofos e fez as pontes com eles lá. O resultado parece que não foi tanto assim. E de fato a gente nunca ouviu de uma igreja que tenha surgido em Atenas. Lembra?
A gente sabe de uma igreja em Filipos, a gente sabe de uma igreja em Tessalônica, a gente sabe de igreja em Éfeso, a gente sabe de igreja em Corinto, tem lugar mais complicado que tinha, tem uma igreja lá. Você lembra de uma igreja em Atenas? Atos não relata sobre isso. Não tem nenhuma carta de Paulo para a igreja em Atenas. E parece que não foi tão bem sucedido assim. Depois de Atenas, para onde ele foi? Corinto. Alguns anos depois, provavelmente ali pelo ano 51, ele chegou em Corinto, passou 18 meses, termina a segunda viagem missionária. Quando ele começa a terceira viagem missionária, ele chega em Éfeso. E de Éfeso ele escreve uma carta aos coríntios, aquela igreja onde ele tinha estado. E olha o que ele diz quando ele escreve para essa igreja em Corinto. Ele diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, quando ele esteve entre os coríntios, passou em Atenas, belo sermão do Areópago, que não deu em nada. Dali ele vai para Corinto. E aí ele diz: irmãos, quando eu estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com sabedoria, para lhes anunciar o mistério de Deus. Ele deve estar pensando nesse momento, naquele dia no Areópago, quando ele usou toda a eloquência dele, quando ele usou todo o palavreado, conhecimento de filosofia, conhecimento de tudo, e não deu em nada. E aí ele chega aos coríntios e diz: quando eu estive entre vocês, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E quando você volta lá para Atos 17 e lê todo o sermão, lê todo o discurso dele em Atenas, que é muito bonito, mas faltou Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo está fazendo uma espécie de confissão aqui. E ele segue ainda dizendo: e foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se tem uma coisa que vai fazer diferença na vida das pessoas ao seu redor, é você compartilhar Jesus Cristo e esse crucificado. Não é a eloquência, não são as palavras de sabedoria, não é a filosofia que ele tratou com os atenienses de igual para igual com eles. Não foi isso que fez diferença na vida de pessoas. Por isso ele chega em Corinto e diz: eu precisei mudar de estratégia. E Paulo não tem medo nenhum de mudar de estratégia, porque ele diz: o que faz diferença na vida das pessoas é que elas saibam que Jesus morreu por elas. A gente precisa aprender essa lição. Às vezes a gente faz uma centena de coisas dentro da nossa igreja, dentro dos nossos projetos, e a gente esquece a mensagem principal. Pregue a Cristo e esse crucificado. E esse é meu quarto ponto do que eu quero compartilhar com vocês. Em sua jornada pessoal, pregue a Cristo e esse crucificado. Eu penso que esse é o maior legado que Paulo pode deixar para nós em termos de missão, em termos de estratégia missionária, em termos do que precisamos fazer. Se tem uma coisa que vale a pena fazer, é pregar a Cristo e esse crucificado. E com isso eu resumo a nossa mensagem dessa manhã. Na sua jornada pessoal, pare de reclamar das circunstâncias. Está difícil, eu sei. Para Paulo estava bem mais. Ele não reclamou. Na sua jornada pessoal, mantenha-se fiel à palavra.
Vão surgir por aí muitos movimentos, vão surgir por aí uma série de coisas. Pregadores com as suas mensagens próprias. Na sua jornada pessoal, mantenha-se fiel à palavra. Na sua jornada pessoal, aproveite todas as oportunidades. Onde for possível pregar o Evangelho, não perca nenhuma oportunidade. Mas na sua jornada pessoal, pregue a Cristo e esse crucificado. Porque a única coisa que vai fazer diferença na vida das pessoas, a única coisa que vai transformar de fato a vida de qualquer pessoa, e pode ser a mais complicada que existiu nesse mundo, a morte de Cristo na cruz é suficiente para transformar essas pessoas. Então não deixe isso fora da mensagem que você tem para compartilhar. Essa é a principal estratégia que nós temos como cristãos e como missionários ao redor desse mundo. Eu quero orar com vocês ainda e pedir que Deus nos ajude a entender essas coisas. Às vezes nós nos envolvemos com uma centena de coisas e esquecemos o que é essencial. Que a gente possa aprender isso. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de nessa manhã podermos compartilhar da Tua palavra. Podermos, Senhor, olhar para a vida de Paulo, para esse plantador de igreja, esse missionário que foi estrategista naquilo que ele estava fazendo. E podemos aprender dele tantas coisas, tantas lições. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos tão murmuradores daquilo que está ao nosso redor, das circunstâncias. Eu sei, elas podem estar difíceis, podem ser situações com problemas, mas nós não sabemos onde e como Tu queres nos usar. Então ajuda-nos, Senhor, a não reclamarmos das circunstâncias. Ajuda-nos, Senhor, também a nos mantermos fiéis à Tua palavra, aproveitarmos todas as oportunidades e a pregar Cristo e esse crucificado. Porque é isso que vai transformar a vida das pessoas. E é isso que nós precisamos proclamar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.